Olá, eu sou o professor João Carlos Coimbra, do Departamento de Paleontologia e Estratigráfia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje estudaremos a Era Cenozoica. Ela é a última das três eras em que se divide o Éon Fanerozoico. Esta figura é para mostrar as três eras do Éon Fanerozoico em escala. Os limites entre elas correspondem a eventos de extinção em massa já estudados por nós. Na figura da direita, vocês têm o mapa paleogeográfico do limite entre as eras Mesozoica e Cenozoica, mais conhecido por limite Cretáceo-Paleógeno ou limite KPG. Alguns autores também chamam de limite Cretáceo-Terciário, então limite KT. À esquerda, vocês têm a tabela do tempo geológico simplificada, mostrando que a era Cenozoica se divide em três períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário, e estes períodos se dividem em épocas. Nesta figura, nós temos os eventos marcantes na história evolucionária da vida ao longo da Era Cenozoica. Em seguida, veremos com mais detalhe cada uma das épocas dos períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Paleoceno. O Paleoceno é a primeira época da Era Cenozoica, que está compreendida entre cerca de 66 milhões de anos atrás e cerca de 54 milhões de anos atrás. O Paleoceno sucede o período Cretáceo da Era Mesozoica e precede o Eoceno de sua era. O nome Paleoceno vem do grego e significa algo como mais antigo que o novo amanhecer. Isto se dá em relação ao fato dele ocorrer imediatamente após a grande extinção em massa do evento KT ou evento KPG, e antes do período Eoceno, cujo nome significa novo amanhecer. Geologia do Paleoceno. A época do Paleoceno esteve marcada por intensa atividade no que se refere às placas tectônicas. O planeta esteve, portanto, geologicamente muito ativo. Nas Américas, a América do Norte se comunicava de forma intermitente com a Ásia por uma ponte de terra, ao mesmo tempo em que separava-se da Groenlândia. Um mar equatorial separava a América do Sul da América do Norte. O supercontinente de Gondwana continuava se dividindo. Orogenia Lamaride. Orogenia é o conjunto de processos que leva à formação de montanhas. A orogenia Lamaride foi muito importante nesse tempo, embora tenha começado já no Cretáceo. Durante esta época, um processo muito importante levou à formação de montanhas, como as montanhas rochosas na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, e também da Serra Madre Oriental. Esta um conjunto de montanhas que ocorre no México. A esse fenômeno é que damos o nome de orogenia Lamaride. Quanto aos oceanos do Paleoceno. No Paleoceno existiam vários dos oceanos que nós temos na atualidade. Destacamos aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Tétis e o Oceano Índico. O Tétis hoje é representado apenas pelo Mediterrâneo. Na figura à direita, nós temos um mapa do limite Paleoceno-Eoceno, onde, em azul escuro, as bacias oceânicas estão representadas. Em azul claro, plataformas continentais submersas. Em verde, regiões emersas. Em vermelho, regiões elevadas, as montanhas. No início do Paleoceno, o clima era frio e árido. Contudo, próximo ao final do Paleoceno, ocorreram altas temperaturas. E no limite Paleoceno-Eoceno, nós temos o máximo termal do Paleoceno-Eoceno, cuja sigla em inglês é PETM. Esse fenômeno climático aumentou a temperatura do planeta em pelo menos 6 graus centígrados, trazendo consequências, obviamente, para a vida de diversos organismos. O Ártico, o Oceano Ártico, estava tão quente em relação ao seu normal, digamos assim, que tivemos animais de águas quentes vivendo nas águas árticas, já que essas também tinham elevado a sua temperatura no final do Paleoceno.
dentre os grupos de seres vivos mais afetados positivamente por esse fenômeno estão os mamíferos. Não é à toa que toda a era Cenozoica também é conhecida como a Era dos Mamíferos. A flora do Paleoceno. Foi no Paleoceno que se originaram muitos grupos de plantas que possuem representantes até os dias de hoje. As angiospermas, que são plantas que possuem sementes protegidas por frutos e que também produzem flores, se proliferaram muito. Surgem os cactos e as palmeiras. As coníferas, os pinheiros, dominaram ambientes com temperaturas mais baixas, ocorrendo também em bosques tropicais. As samambaias, pteridófitas, foram mais abundantes no início do Paleoceno, logo após a grande extinção do final da era Mesozoica. A fauna do Paleoceno. Uma vez superado o evento de extinção em massa que ocorreu no final do Cretáceo, os animais que sobreviveram tiveram a oportunidade de diversificarem-se e se expandirem pela Terra. Especialmente nesse tempo que nós não temos mais então os dinossauros stricto sensu, a vida para os mamíferos e para outros animais se tornou, digamos assim, relativamente mais fácil. Entre os grupos que se expandiram e se desenvolveram muito no Paleoceno, nós podemos citar os mamíferos, as aves, os répteis e os peixes. Nesse slide vocês têm detalhes sobre cada um desses grupos, inclusive também uma figura, na verdade duas figuras, mostrando aves do terror, destacando titanes, que é o único gênero do grupo que migrou para a América do Norte durante o grande intercâmbio americano, que vai acontecer bem mais para o final da Era Cenozoica. Essas aves, as chamadas aves do terror, foram os grandes predadores ao longo de toda a Era Cenozoica na América do Sul. Continuando com a fauna do Paleoceno, vejamos então os mamíferos. Os mamíferos foram o grupo mais exitoso dentre a fauna terrestre do Paleoceno. Ocorreram novos grupos, como os placentários, os monotremados e os marsupiais. Neste slide, vocês têm detalhes sobre cada um desses três grupos. E a figura à direita mostra uma representação do ornitorrinco, um monotremado que vive nos dias de hoje também na Oceania. Chegamos agora na época Eoceno. O Eoceno foi uma das épocas que integraram o período paleógeno da Era Cenozoica. Foi uma época de grandes mudanças do ponto de vista geológico e também do ponto de vista biológico. Se formaram enormes cordilheiras, produto da colisão de grandes massas continentais, as quais estavam se deslocando graças à tectônica de placas. Do ponto de vista biológico, vários grupos de animais se diversificaram, entre eles, inclusive, alguns mamíferos marinhos. Geologia do Eoceno. Durante a época Eoceno, a Terra, como já falamos, experimentou uma intensa atividade geológica, que teve como consequência a fragmentação total do supercontinente Pangeia. Na verdade, antes do Eoceno, o supercontinente Pangeia já havia começado a fragmentar-se. Mas no Eoceno nós temos a Laurásia se fragmentando e se separando em Groenlândia, Europa e América do Norte. A Austrália e a Antártica se separaram há mais ou menos 45 milhões de anos. A orogenia alpina é intensa, embora suas etapas mais marcantes ocorrerão no Oligoceno e no Mioceno. A placa da Índia colide com a Ásia, dando início ao soerguimento dos Himalaias, a maior cadeia montanhosa do mundo. A orogenia alpina, que tem o quadro laranja à direita e uma figura abaixo, ela foi muito importante porque ela atingiu desde a Europa até a Ásia, com formação de várias cadeias de montanhas, como Pirineus, as montanhas Atlas no Marrocos, os Alpes e os Himalaias. Quanto aos oceanos do Eoceno, o grande movimento das massas continentais provocou uma reconfiguração de oceanos e mares. O mar de Tétis desaparece, enquanto o soerguimento dos Alpes isola o seu remanescente, ou seja, o mar Mediterrâneo. O contrário ocorreu com o Oceano Atlântico, que continuou se alargando tanto no sul quanto no norte.
O Oceano Pacífico se manteve como o maior e mais profundo oceano do planeta, como é até os dias de hoje. Vejamos agora o clima no Eoceno. Como já vimos, no final do Paleoceno e início do Eoceno, ocorreu o máximo termal do limite Paleoceno-Eoceno, momento em que a temperatura aumentou entre 6 a 7 graus centígrados. Após essa anomalia, o clima se tornou mais ameno e estável. Somente do meio para o final do Eoceno ocorreu uma nova anomalia, dessa vez diminuindo a temperatura mundial. Essa anomalia é conhecida como evento Azola. A causa desse evento foi a proliferação descontrolada de uma espécie de pteridóptera de água doce, Azola filiculoides. Esse crescimento ocorreu na superfície do Oceano Ártico. Naquela época, esse oceano estava totalmente cercado pelos continentes que estavam apenas se separando. Devido a isso, suas águas não fluíam regularmente. Além disso, é pertinente lembrar que havia uma grande quantidade de chuvas, o que causou imensos fluxos de água doce para o Oceano Ártico. Da mesma forma, graças às altas temperaturas ambientais, a superfície do Ártico evaporava rapidamente, aumentando sua salinidade e, claro, a densidade da água marinha. Tudo isso resultou na formação de uma camada de água doce sobre a superfície do Oceano Ártico, criando condições ambientais favoráveis para a proliferação descomunal de Azola filiculoides. Juntamente com isso, no fundo do oceano, a quantidade de oxigênio estava diminuindo, o que dificultou a atividade de organismos decompositores da matéria orgânica. Portanto, conforme as plantas Azola filiculoides morriam e desciam para o fundo do mar, elas não foram decompostas, mas foram submetidas a um processo de fossilização. Não ocorrendo a decomposição, ocorreu uma redução considerável do gás carbônico na atmosfera e, claro, uma diminuição da temperatura do ambiente planetário. Finalmente, com o movimento contínuo dos continentes, foram estendidos canais que permitiram a comunicação do Oceano Ártico com outros oceanos e, assim, o aumento da salinidade das águas do Ártico. Com isso, as condições ideais para a proliferação da planta Azola filiculoides terminaram. O evento Azola durou aproximadamente 1 milhão de anos. Vejamos agora a vida no Eoceno. Vamos começar pela flora. Devido às mudanças no clima, a vegetação no Eoceno tornou-se mais diversificada e se desenvolveu até nos polos. Palmeiras viviam no extremo norte, no que hoje nós chamamos de Alasca, de lá desaparecendo somente quando o clima esfriou. As gimnospermas do gênero Metasequoia se espalharam pelo mundo, formando bosques no hemisfério norte do planeta. As mudanças no clima, de quente para frio e vice-versa, favoreceram o desenvolvimento das árvores caducifólias mais adaptadas a mudanças do que as árvores perenes. Árvores caducifólias são aquelas que perdem as suas folhas nos dias, ou melhor dizendo, nas estações mais frias, como outono e inverno. Vejamos agora a fauna do Eoceno. Invertebrados, gastrópodes, bivalves e equinodermos possuem rico registro fóssil marinho. Os recifes de corais se desenvolveram muito nos momentos de clima quente, especialmente no evento do máximo termal do limite Paleoceno-Eoceno. E as aves? O clima mais quente favoreceu a diversificação das aves. As aves do terror continuaram importantes predadoras na América do Sul. Já os pinguins seguem sua irradiação adaptativa, se expandindo pelo hemisfério sul, habitando muitas regiões do continente sul-americano. E os répteis? Bem, os répteis se irradiaram muito e também ficaram muito longos, ocorrendo serpentes com mais de 10 metros. Um exemplo está na figura direita, Paleopes magebianus, uma serpente fóssil encontrada no Eoceno do Marrocos. Continuando com a fauna do Eoceno, chegamos aos mamíferos. Este grupo continua a diversificar-se, especialmente os ungulados, os cetáceos, que são mamíferos marinhos, e alguns carnívoros de grande tamanho. Cetáceos é o início do retorno dos mamíferos ao ambiente aquático. Possuem registro fóssil bem documentado, sendo os ambulocetídeos
protocetídeos e remingtocetídeos, seus representantes eocênicos. Já os ungulados são mamíferos com casco, como os cavalos e os antílopes. No Eoceno surgem os cervídeos e camelídeos, bem como as vacas, cabras e ovelhas. Os fósseis mais antigos da linhagem que deu origem aos cavalos modernos estão no Eoceno. Chegamos agora no Oligoceno. O Oligoceno foi a terceira e última das épocas que formam o período paleógeno da era Cenozoica. Se estendeu desde 33 milhões de anos atrás até mais ou menos 24 milhões de anos atrás, período no qual o planeta experimentou grandes mudanças. Geologia do Oligoceno. O posicionamento das terras emersas já é bem mais similar ao atual, embora mantenha diferenças significativas, é claro. Seguem seu curso orogenias que começaram em tempos anteriores, como a orogenia lamaride e a orogenia alpina, a última bem mais intensificada, e de ambas nós já falamos em slide anterior. A Antártica continua sua separação e deslocamento para o sul, aumentando a cobertura de gelo. Já no que diz respeito aos oceanos do Oligoceno, inicia a circulação oceânica similar à atual, e os oceanos ficam mais frios, pela influência da formação de gelo na Antártica e possivelmente também no Polo Norte. Passagens oceânicas foram abertas ou fechadas, lembrando-se que a América do Sul permanecia isolada da América do Norte. A formação da corrente circumpolar antártica, nesse tempo, é ainda motivo de discussão científica. Para isso ocorrer, a passagem de Drake e o portal da Tasmânia já deveriam estar ativos, o que, como eu disse, ainda é motivo de grande discussão científica. Na figura ao lado, vocês têm ali a Antártica, a América do Sul e a atual passagem de Drake. Chegamos agora no clima do Oligoceno. As condições climáticas durante o Oligoceno foram bastante extremas e caracterizadas por temperaturas, portanto, muito baixas. Durante esse tempo, tanto a Antártica quanto a Groenlândia permaneceram cobertas de gelo, como é o caso de hoje. Da mesma forma, quando a Antártica foi completamente separada da América do Sul, iniciou-se a corrente que chamamos de corrente circumpolar antártica, e esta foi também responsável pela formação de geleiras na Antártica e também nas suas periferias. Essa diminuição progressiva da temperatura da Terra trouxe como consequência uma modificação de alguns ecossistemas e, assim, as florestas de coníferas e de árvores caducifólias foram predominantes porque são capazes de sobreviver a baixas temperaturas. Na figura ao lado, vocês têm um gráfico mostrando as temperaturas mais quentes em vermelho, as mais frias em azul, ao longo da era Cenozoica. A vida no Oligoceno. Durante o Oligoceno continuou a diversificação da vida, tanto de plantas como de animais. Apesar das condições climáticas terem sido bastante difíceis, os organismos superaram e adaptaram-se a elas de maneira a subsistirem e a especiarem. Flora. Foi no Oligoceno que ocorreu a grande radiação adaptativa das angiospermas, as quais se disseminaram pelos mais diferentes hábitats. Enquanto os bosques e florestas diminuíam, ocorria o aumento de vegetais herbáceos e das pastagens, das gramíneas. As plantas herbáceas serviram de alimento para muitos animais, ocorrendo uma relação simbiótica, já que os animais herbívoros são grandes disseminadores de sementes desses vegetais. Na figura ao lado, nós temos campos oligocênicos, onde pastavam equídeos e outros herbívoros. E a fauna no Oligoceno? No Oligoceno, apesar das condições climáticas difíceis, como já falamos, devido ao frio, ocorreu significativa diversificação nas aves, répteis e mamíferos. Embora a variedade de aves e répteis tenha sido notável, foram os mamíferos que mais se destacaram, tanto que a era Cenozoica, como também já falamos, é informalmente conhecida como a Era dos Mamíferos. Dentre os mamíferos, surgiram muitas espécies novas de roedores, canídeos, cetáceos e primatas, dentre outros. Roedores é a ordem com maior número de espécies dentre todos os mamíferos. Os esquilos foram especialmente diversificados, com hábitos arbóreos, e alguns podiam planar de uma árvore para outra, como vemos na figura ao lado.
Continuando com a fauna no Oligoceno, vejamos um pouco mais sobre os mamíferos. Os canídeos. Este grupo inclui os lobos e os cachorros. São carnívoros, surgiram no Eoceno, mas se diversificaram a partir do Oligoceno. Os cetáceos continuam sua história evolucionária iniciada no Eoceno. Destacam-se os gêneros Aeticetus e Kentriodon. E os primatas, grupo de mamíferos com 5 dedos, um polegar opositor, pés plantígrados e um conjunto de dentes relativamente pouco especializado. Primatas oligocênicos, apenas 2, os lêmures e os tarcídeos. Esses 2 grupos ocorrem até hoje, mas em áreas mais restritas. E os ungulados, animais do grupo Perissodactyla, com número ímpar de dedos, como os cavalos e rinocerontes, foram os ungulados mais diversificados nesse tempo. Os ungulados incluem Perissodactyla e Artiodactyla, estes últimos com número par de dedos, como as girafas, camelos e hipopótamos. Os cavalos Perissodactyla seguem sua enorme diversificação. Dentre os mais conhecidos destaca-se o gênero Mesohippus, que, embora tenha surgido no final do Eoceno, foi muito abundante e amplamente distribuído na América do Norte durante o Oligoceno. Continuando com os mamíferos do Oligoceno, o maior mamífero terrestre de todos os tempos viveu nessa época. Paraceratherium, um perissodactilo que viveu ao longo do tempo Oligoceno, tem fósseis registrados na China, no sudoeste da Europa e em partes da Ásia. Este rinoceronte sem cornos é um dos maiores mamíferos terrestres conhecidos, como já falamos. O tamanho exato é desconhecido, pois não tem seu esqueleto completo, mas certamente chegou a pelo menos 7 metros de comprimento. Seu peso, 15 a 20 toneladas. Herbívoro, diariamente tinha que se alimentar de quantidades enormes de vegetais. Seu estilo de vida deve ter sido similar ao dos elefantes e rinocerontes viventes. Enormes e fortes, possuíam poucos predadores, sendo sua extinção ainda pouco entendida. Na figura, temos uma figura mostrando um humano sobre um paraceratério. Isso é apenas para fins artísticos e de comparação de tamanho. Chegamos agora no Mioceno. O Mioceno foi uma das épocas que integraram o período Neógeno. Alcançou uma duração de aproximadamente 18 milhões de anos, durante os quais ocorreram muitas mudanças no clima, na vida e na geologia do planeta. Geologia e oceanografia do Mioceno. A disposição das terras emersas e dos oceanos e mares é ainda mais similar à atual do que no Oligoceno. Ocorre a colisão da África com a região onde hoje temos a Turquia e a Península Arábica. A placa tectônica da Índia, que já havia colidido com a Ásia antes do Mioceno, continuou se deslocando para o norte, fazendo com que os Himalaias crescessem muito. Na América do Sul, ainda sem os Andes no início do Mioceno, ocorreram enormes transgressões marinhas que inundaram várias partes do continente, surgindo um corredor marinho raso ligando os oceanos Atlântico e Pacífico em parte da região onde hoje temos a Patagônia. Com o levantamento dos Andes na metade do Mioceno, mais ou menos entre 14 e 12 milhões de anos atrás, a escassez de chuva fez da Patagônia um grande deserto. Na figura ao lado, nós temos o Mioceno há mais ou menos 9 milhões de anos atrás. No mapa, vemos mares epicontinentais, mares que ocorrem sobre os continentes por transgressões, ao longo de várias regiões da América do Sul. O clima no Mioceno. As temperaturas inicialmente baixas foram rapidamente dando lugar a um clima menos frio. No que se denomina de ótimo climático do Mioceno, a temperatura média do planeta foi uns 5 graus acima da atual. A formação de grandes cadeias de montanhas após o ótimo climático alterou novamente o clima global, diminuindo as chuvas. Ao final do Mioceno, a Antártica estava totalmente coberta por gelo. Na figura ao lado, novamente vocês podem ver as épocas de maior calor e de maior frio ao longo da era Cenozoica, incluindo o Mioceno. A crise do Messiniano.
Como o próprio nome indica, aconteceu no final do Mioceno, na última subdivisão temporal do Mioceno, denominada Messiniano. Constitui-se no isolamento sistemático e progressivo do mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Isso foi consequência da grande atividade orogênica que ocorreu naquela área geográfica. Essa atividade orogênica resultou na formação de duas importantes cadeias montanhosas, as serras Béticas, na Península Ibérica, e a Cordilheira Rif, no norte do Marrocos, ambas ainda resultado da orogenia alpina, que, como já vimos, iniciou-se lá no Cretáceo e se intensificou na Era Cenozoica. Se você olhar para um mapa atual do mar Mediterrâneo, perceberá que entre a Península Ibérica e o norte da África, especialmente o Marrocos, o espaço é realmente muito estreito. E é ali que se dá a comunicação com o Oceano Atlântico. Essa área é conhecida como o Estreito de Gibraltar, que tem apenas 14 quilômetros de extensão. Bem, durante o Messiniano, o Estreito de Gibraltar foi fechado, com o mar Mediterrâneo ficando, portanto, isolado e perdendo volume até secar, deixando como resíduo uma extensa salina. Analise agora as figuras à direita e siga por suas legendas. Chegamos agora na vida no Mioceno. Vamos começar pela flora. No Mioceno, os bosques e as florestas se tornaram muito escassos devido ao clima geralmente seco. As angiospermas continuaram se diversificando com a dominância de plantas herbáceas e de outras também de pequeno porte. Destaca-se a vegetação xerofítica, formada por arbustos com troncos retorcidos e plantas suculentas, típicas de climas secos. Hoje, um bioma similar no Brasil é a Caatinga. Esse tempo também é conhecido como a Idade das Ervas, devido à sua vegetação predominantemente constituída por amplas regiões com pastagens. E a fauna no Mioceno? Os mamíferos apresentaram grande radiação, surgindo desde espécies muito pequenas, de roedores, até as de grande porte, como alguns mamíferos marinhos. Alguns desses últimos foram presas de grandes tubarões. As aves também se diversificaram em todos os biomas do planeta. Vejamos um pouco mais sobre os mamíferos terrestres. Os ungulados de dedos ímpares, por exemplo, cavalos e rinocerontes, se tornaram menos representativos do que os de dedos pares, exemplo, cervídeos e bovídeos. Os proboscídeos elefantes se diversificaram muito, como mostra a figura ao lado acima. Aparecem as famílias dos ursos, Ursidae, e das hienas, Hyenanidae. Os ancestrais dos macacos e babuínos modernos também aparecem no Mioceno. A espécie Sahelanthropus tichadensis é o mais antigo hominídeo conhecido. Surgiu no final do Mioceno há aproximadamente 7 milhões de anos, separando a linhagem humana da dos chimpanzés. Vejamos um pouco mais sobre os mamíferos aquáticos do Mioceno. Uma ordem de mamíferos fósseis semiaquáticos marinhos, Desmostylia, diversificou-se muito no Mioceno. Apresenta alguma relação evolucionária com os elefantes e sirênios. Exemplo de sirênios, peixe-boi. Os cetáceos, as baleias, do Mioceno chegaram a 20 gêneros e várias espécies. Esta espécie, com um nome bastante esquisito, Brigmophyseter, foi uma baleia dentada do grupo dos cachalotes. Era predadora e atingia 14 metros de comprimento. Por sua vez, Cetotherium era muito similar às grandes baleias de barbatanas dos dias de hoje. Retirava seu alimento filtrando enormes quantidades de água. Examine agora as figuras ao lado. Continuando com a fauna do Mioceno, chegamos às aves. No continente sul-americano, as aves do terror, veja o Paleoceno, da extinta família Phoruhacidae, continuavam se diversificando. Destacam-se os gêneros Andalgalornis e Kelenken. Andalgalornis foi uma das mais graciosas aves do terror, atingindo em torno de 1,4 metros de altura e 40 quilos de peso. Já Kelenken foi a maior ave do terror de todos os tempos. Chegava a 2,7 metros de altura
mais de 3 metros de comprimento e 250 quilos de peso. Em seu tempo, era o maior predador da América do Sul, com muito pouca concorrência. Seu bico grande e com a ponta afiada em formato de gancho, juntamente com suas enormes patas, a tornavam uma caçadora implacável. Ainda sobre a fauna do Mioceno, veremos os répteis. A expansão das grandes pastagens levou a uma explosiva irradiação entre as cobras, incluindo as primeiras espécies de gêneros ainda viventes, como Nerodia, Lampropeltis, Pituophis e Pantherophis. No norte da América do Sul, inclusive no estado do Acre, viveu uma enorme tartaruga de água doce do gênero Stupendemis. Carnívora, atingia 2 metros de comprimento. Purosaurus, o maior crocodilo que já habitou o planeta, podendo atingir até 15 metros de comprimento e 8 toneladas de peso, existiu nessa época. Os dentes chegavam a 20 centímetros de altura e o animal precisava de 45 quilos de alimento diariamente. As espécies conhecidas viveram na Colômbia, Venezuela, Bolívia e Brasil, estado do Acre. Veja mais na legenda e na figura abaixo. Chegamos agora no Plioceno. O Plioceno foi a última época do período neógeno da era Cenozoica. Iniciou há mais ou menos 5,3 milhões de anos atrás e concluiu aproximadamente há 2,58 milhões de anos atrás. Geologia e oceanografia do Plioceno. Ocorreu grande atividade orogênica e a tectônica conduziu as massas continentais a localizarem-se praticamente igual aos tempos modernos. Com a formação do Istmo do Panamá, como pode ser visto na figura ao lado, deu-se a ruptura da comunicação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Este aparentemente pequeno evento provocou uma mudança drástica do clima do planeta e nas biotas marinhas e terrestres. O Atlântico tornou-se muito mais frio devido à mudança radical no curso das correntes marinhas. Por outro lado, o nível do mar desceu globalmente, fazendo, por exemplo, com que o atual Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria, estivesse emerso, tornando-se uma via terrestre. O mar Mediterrâneo voltou a ter comunicação com o Oceano Atlântico via Estreito de Gibraltar, como já vimos anteriormente. Foi a denominada inundação zancliana. O clima no Plioceno. As temperaturas variaram muito ao longo deste tempo, diminuindo significativamente em relação ao Mioceno. O clima era estacional, apresentando pelo menos 2 estações bem definidas. No inverno, o gelo se expandia, enquanto no verão as paisagens tornavam-se áridas. O Plioceno terminou com um clima muito árido e seco, com uma paisagem tipicamente de savana e alguns desertos. Examine agora, novamente, o quadro que nós estamos mostrando em vários slides sobre o calor e o frio ao longo da era Cenozoica. Vejamos agora a vida no Plioceno. Começaremos, como sempre, pela flora. A mudança para um clima sazonal mais frio e seco afetou a vegetação do Plioceno, reduzindo as espécies tropicais globalmente. As florestas decíduas se expandiram, as florestas de coníferas e a tundra cobriram grande parte do norte. As pastagens espalhavam-se por todos os continentes, exceto a Antártida. Florestas tropicais foram limitadas a uma estreita faixa em torno do Equador e, além de savanas secas, desertos se desenvolveram na Ásia e na África. A figura ao lado mostra um rebanho de zebras numa savana africana moderna. Ela serve como um modelo para as savanas do Plioceno. Continuando com a vida no Plioceno, chegamos na fauna. Mamíferos. Foi nesse tempo que os mamíferos passaram a ter uma distribuição geográfica muito similar à que apresentam atualmente. Proboscídeos. Várias espécies ocorreram nesse tempo, incluindo os hoje extintos estegodontes e os ainda viventes elefantes. Roedores. Sofreram grande especiação e ampliaram ainda mais a sua distribuição no planeta. Ungulados. Ocorreu um grande declínio dos cavalos e camelídeos, enquanto os artiodáctilos se diversificaram muito. Primatas. Destaca-se o gênero de hominídeos
Australopithecus, que já se deslocava como bípede. Se alimentavam tanto de vegetais quanto de animais, tendo deixado fósseis na África. Aves. As aves do terror estão em franco declínio, enquanto os patos e cisnes, anseriformes, aumentaram em espécies. Répteis. Os crocodilos e jacarés estavam bem distribuídos no planeta. As serpentes seguiram diversificando-se e aumentando sua distribuição geográfica. Contudo, devido às mudanças climáticas ocorridas em algumas regiões do planeta, os répteis se tornaram escassos, como ocorreu no continente europeu. Vejamos um pouco mais sobre a fauna de mamíferos do Mioceno. Stegotetrabelodon viveu entre o final do Mioceno e parte do Plioceno. Os fósseis foram coletados na África, Europa e região ocidental da Ásia. A espécie tipo atingiu mais ou menos 4 metros de altura na região do ombro, com peso em torno de 13 toneladas. O homem na figura é apenas para uma questão de escala. À direita, acima, Lucy, réplica do crânio de mais ou menos 3,2 milhões de anos atrás na Etiópia, África. Nome científico, Australopithecus afarensis. Os fósseis evidenciam que os membros do gênero Australopithecus tinham uma combinação de traços similares a humanos e simiescos. Foram bípedes, como os humanos modernos, mas, como os macacos, o cérebro era pequeno. Os dentes caninos eram menores que os encontrados nos macacos, porém, em relação aos humanos modernos, os dentes, como um todo, eram maiores. Chegamos agora no período quaternário, o mais jovem período da era Cenozoica. Ele iniciou há aproximadamente 2,58 milhões de anos e vem até os dias de hoje. É neste tempo que aparece o gênero Homo, ao qual nós pertencemos. Nesta figura, nós vemos os períodos da era Cenozoica, o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário em escala. Perceba que o Quaternário, representado apenas pela letra Q, é tão curto que foi possível apenas evidenciar uma de suas épocas, o Pleistoceno, letra P. A outra época, o Holoceno, iniciou-se há apenas mais ou menos 11.700 anos, após a última glaciação, sendo um período interglacial no qual ainda vivemos. Na figura esquerda, nós vemos a história da Terra comprimida em uma escala de 24 horas. A nossa espécie teria surgido apenas no último minuto, nos dando a ideia de como isso é recente na escala do tempo geológico. Pleistoceno. O Pleistoceno iniciou há 2,58 milhões de anos atrás, aproximadamente, e terminou há 11.700 anos. O Pleistoceno é a primeira divisão do período quaternário, a mais antiga. Se caracterizou pelas baixas temperaturas que cobriram o planeta e pela aparição de mamíferos de grande tamanho, a chamada megafauna. Geologia e oceanografia do Pleistoceno. A atividade geológica foi bem menos intensa do que os tempos anteriores. O movimento das placas tectônicas continua, mas é mais lento. Contudo, algumas regiões hoje submersas permaneciam imersas, constituindo-se em pontes entre continentes. Salienta-se aqui novamente o Estreito de Bering, atualmente uma comunicação entre o Ártico e o Pacífico. Por ter sido um tempo em que ocorreram muitos intervalos glaciais intercalados com interglaciais, o interior dos continentes sofreu intensa erosão. Nos momentos de glaciação, o nível do mar chegou a recuar 100 metros. Os oceanos e mares já possuíam a configuração moderna, sendo as regiões costeiras e os rios e lagos que sofreram mais alterações devido às intensas mudanças no clima, ora ocorrendo glaciações e ora o gelo derretendo, causando transgressões. Vejamos agora a figura no centro. A costa do Rio Grande do Sul possui uma fisiografia muito particular, dada sua evolução a partir de eventos de variação do nível do mar em processos transgressivos em períodos interglaciais e por processos regressivos em períodos glaciais, durante o Quaternário.
Tal evolução geológica ocorreu a partir de uma margem continental que exibiu uma calma tectônica e acumulação de espessos pacotes em bacias sedimentares que pertencem ao que nós chamamos de bacia de Pelotas. Analise agora a figura ao lado e as suas legendas. Vejamos agora o clima no Pleistoceno. No Pleistoceno ocorreram diversos períodos glaciais e interglaciais, como nós já falamos, e eles variavam entre 10 e 15 mil anos, sendo que, em geral, o clima oscilava entre 0 e cerca de 4 graus centígrados negativos. Entretanto, também houve pequenos períodos em que a temperatura ficou mais próxima da média do século XX. A assim denominada Era do Gelo ocorreu próximo ao final do Pleistoceno. Nesse tempo, o aumento do gelo permitiu a travessia via Estreito de Bering do ser humano e outros animais da Ásia para a América do Norte. No limite Pleistoceno-Holoceno, a temperatura subiu e se manteve mais estável nos últimos 11 mil anos. A relativa estabilidade climática foi fundamental para o surgimento da agricultura e pecuária, possibilitando a vida, digamos assim, sedentária, o surgimento das cidades e o avanço da escrita e das civilizações. Analise agora os dois gráficos à direita, a temperatura do planeta no gráfico acima e na figura abaixo nós temos o último máximo glacial e as diferenças de temperatura no planeta. A vida no Pleistoceno. Como sempre, começando pela flora. A flora, em muitos aspectos, foi similar à atual, mas devido ao clima, predominantemente muito frio, e às intensas mudanças climáticas, importantes diferenças existem. A distribuição geográfica de muitas espécies foi marcadamente distinta da dos tempos modernos. Os bosques e florestas das regiões temperadas atuais, formados por plantas caducifólias, as que perdem as folhas nas estações mais frias, não se estabeleceram. Nos numerosos intervalos glaciais, o frio intenso dava lugar à tundra, isto é, uma vegetação formada por gramíneas ciperáceas, por exemplo, juncos, líquens e musgos. As coníferas arbóreas, pinheiros, araucárias, etc., formaram bosques no interior dos continentes, onde, embora frio, o clima era um pouco mais ameno. Esta formação vegetal é dominada, ou melhor, denominada até hoje de taiga. Vejamos agora a fauna no Pleistoceno. Ao longo do Pleistoceno, os mamíferos continuaram a ser o grupo dominante. Um dos aspectos mais destacados da fauna foi o surgimento da chamada megafauna. Esses animais, além de muito grandes, também eram capazes de suportar as baixas temperaturas que prevaleciam naquele tempo. A megafauna engloba um conjunto de animais pré-históricos de grandes proporções que conviveram com a espécie humana. Além dos mamíferos, outros grupos continuaram sua diversificação durante esse período, como os pássaros, anfíbios e répteis, sendo que muitas espécies permanecem até hoje. Dentre os primatas, destacam-se as espécies do gênero Homo, isto é, Homo habilis, Homo erectus e Homo neanderthalensis. Na figura ao lado, nós temos a filogenia dos hominídeos. Vejamos mais sobre a megafauna. Entre os representantes mais conhecidos deste grupo estão o mamute, o megatherium, preguiça gigante, o Smilodon, tigre dente-sabre, o Glyptodonte, semelhante ao tatu, mas de uma família extinta, e o Eslamotherium, grandes rinocerontes, dentre outros. Mamute. Com aparência similar aos elefantes que existem hoje, sua característica mais marcante foi o grande alongamento nasal, a tromba. Possuíam longas presas afiadas e com curvatura característica, isto é, orientadas para cima. Estas podiam atingir 5 metros de comprimento. O corpo era coberto por pelos. Extinguiram-se há mais ou menos 5.600 anos, já no Holoceno. Outro membro da megafauna foi Megatherium. A preguiça gigante está filogeneticamente relacionada às pequenas preguiças amazônicas atuais. Foi um dos maiores animais que já viveram em terra. Com peso de mais ou menos 2,5 a 3 toneladas, mediam aproximadamente 6 metros de comprimento. Similar à preguicinha vivente, tinha garras muito longas,
com as quais podia cavar em busca de comida. Foram herbívoros, solitários e cobertos por pelo muito grosso. Ao lado vocês têm uma figura com tigre dente-sabre, um urso e um megatherium. E abaixo vocês têm uma escala com várias espécies de megatherium e também a sua relação de altura com um ser humano. Agora vamos falar sobre o grande intercâmbio biótico americano, do qual já tratamos de forma mais resumida em aulas como a de biogeografia e paleobiogeografia. Também conhecido pela sigla em inglês GABI, este foi um importante evento paleozoogeográfico no qual muitas espécies da fauna terrestre migraram da América do Sul para a América do Norte e vice-versa, como resultado do surgimento do Istmo do Panamá. Até então, os dois continentes estavam separados, movendo-se lentamente um para o outro. A maioria dos estudos sugere que a colisão entre as placas continentais ocorreu há mais ou menos 3,5 milhões de anos, no Plioceno superior. Como este evento ocorreu, é uma resposta bem mais complexa. Após o grande choque entre as duas biotas americanas, a da América do Sul e a da América do Norte, a fauna em ambos os continentes mudou radicalmente. Muitos gêneros animais desapareceram e outros surgiram, constituindo a fauna moderna, a fauna do Holoceno. Das duas partes do continente que mais se ressentiam dos efeitos da troca estava a América do Sul, cuja fauna nativa foi quase completamente extinta pelos carnívoros invasores americanos. A troca de patógenos, isto é, a troca de micro-organismos patogênicos próprios de cada região, também acarretou em doenças e favoreceu algumas extinções. Nesta figura, nós temos o exemplo de algumas das espécies oriundas da América do Sul, em vermelho, e da América do Norte, em azul, que migraram através da América Central. Bem-vindo ao Holoceno! Este é o tempo em que vivemos, a época que começou há aproximadamente 11.700 anos atrás. A temperatura ambiente tornou-se um pouco mais quente, com alguns períodos em que caiu assustadoramente. Tal é o caso dos aproximadamente 350 anos entre os séculos 16 e 19, nos quais grande parte do hemisfério norte do planeta foi vítima de baixas temperaturas. Tanto que esse período ficou conhecido como a pequena idade do gelo. O tempo exato de duração deste evento, bem como suas causas, são ainda motivo de pesquisa. No final do século XIX, as temperaturas começaram a subir e estabilizar, e assim permaneceram até hoje. É claro que existem áreas do planeta que têm mantido baixas temperaturas, como a Antártida e a região do Círculo Ártico, assim como outras que mantiveram um clima seco e árido, como o centro do continente africano. E o Antropoceno? O que seria o Antropoceno? O impacto da espécie humana, do Homo sapiens na Terra, é tão profundo que uma nova época geológica, o Antropoceno, pode ser declarada, de acordo com um grupo de cientistas que apresentou a recomendação ao Congresso Geológico Internacional ocorrido na cidade do Cabo em 2016. O ano de 1950 seria o início do Antropoceno, provavelmente definido pelos elementos radioativos espalhados pelo planeta por testes de bombas nucleares. Entretanto, embora uma série de outros sinais, incluindo poluição por plásticos, fuligem de usinas, concreto e até os ossos deixados pela proliferação global do frango doméstico, estão sendo considerados. Agora que estamos no Antropoceno, temos que decidir que mundo nós queremos. O que desejamos, afinal? Um mundo como está retratado na figura esquerda ou o que está retratado na figura direita?